Olá, queridos alunos do Rever. Sejam bem-vindos a mais uma palestra nossa, que dessa vez não vai ser ministrada nas formas tradicionais em virtude da circunstância que nós estamos, mas que nós julgamos ser muito importante, principalmente nessa etapa do curso que nós estamos. Depois de vivenciarmos o quarto passo, é muito importante a gente entender os aspectos acerca do nível de conhecimento sobre batalha espiritual que nós estamos envolvidos. Batalha espiritual é um tema um pouco controverso, que causa diversas reflexões e até mesmo alguns conflitos. Mas nós iremos concentrar o nosso conceito de batalha espiritual no contexto da restauração, mas principalmente à luz da Bíblia. Nos baseamos em três importantes teólogos aqui no Brasil. Um deles é o Luiz Saião, que é teólogo, linguista, ele é professor da universidade, tradutor da Bíblia na versão NVI, na versão de Almeida também, conferencista internacional, foi diretor do Seminário Batista do Sul e é pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo. Bem como também no nosso conhecido David Cornfield, que é o fundador do Rever, desse Ministério de Restauração de Vidas e Equipando Restauradores. O David, ele é doutor em Educação pela Universidade de Chicago e ele integrou durante muito tempo a equipe do CEPAL, onde ele fundou também, trabalhou junto no MAP, no Ministério para Apoio de Pastores e Igrejas. Ele é casado com Deborah Cornfield e residiu aqui no Brasil durante muitos anos. Bem como, especificamente falando desse contexto de batalha espiritual, o David e a Deborah trouxeram para dentro desse instrumento que é o Rever alguns conceitos e até práticas adotadas e sugeridas pelo Neil Anderson. Neil Anderson, que é um engenheiro aeroespacial, mas deixou essa carreira promissora e ingressou no seminário, e ele fez mestrado, doutorado, escrevendo a sua tese sobre quebrando correntes. É o resultado da sua tese, esse livro. E é um livro muito interessante. Nós sugerimos que, se você puder, você tenha esse livro. Para começar, então, nós vamos entender e ouvir por meio de um vídeo que nós vamos ver do professor e pastor Luiz Saião falando sobre batalha espiritual. Preste atenção. Refletir com vocês sobre um texto um pouquinho diferente, onde nós vamos pensar um pouco sobre batalha espiritual, o mundo invisível do mal. Algo muito assim, talvez pouco pertinente ao cotidiano da vida de muita gente. Atos capítulo 19, começando com o versículo 11, diz o texto seguinte: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito de Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia:
depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Pensando numa comunidade saudável, ela significa uma comunidade que é espiritualmente saudável. E essa comunidade de seguidores de Jesus, que quer abençoar a vida dos outros e levar a palavra de Deus para os outros, muitas vezes a gente vai encontrar certas coisas que a gente não estaria esperando muito. Eu nunca me esqueço de alguns anos atrás, bem próximo daqui, eu tinha encontrado um amigo, membro da igreja. Ele disse: olha, eu trabalho lá na Universidade de São Paulo e eu tenho um amigo. E esse amigo não está muito bem, está com os problemas da família, ele acha que a esposa dele está ficando maluca. E será que a gente pode fazer uma visita lá? Eu falei: pois não, vamos lá. Aí chegamos, uma distância talvez de uns 15 quilômetros daqui, entramos na casa dele e imediatamente a mulher, que ele entendeu que estava ficando maluca, estava sentada na casa. A gente mal entrou, ela olhou com o olho estatelado para a gente e disse: o que vocês estão fazendo aqui? Eu não quero vocês aqui, eu odeio vocês, e principalmente esse livro que vocês têm na mão, eu tenho vontade de pegar esse livro, rasgar e jogar ele fora. A gente percebeu então que nós não estávamos mais lidando com uma situação natural. Com muita calma e tranquilidade, nós chamamos aquela pessoa, começamos a orar em nome de Jesus, e surpreendentemente aquela mulher, como se fosse uma estátua, caiu em ângulo de 90 graus no chão. Depois de mais um momento de oração, ela se sentiu melhor, se sentiu bem, e depois, tranquila e sossegada, ela passou a conversar normalmente e falar que estava muito aflita, dizendo que o seu pai havia morrido e que o seu pai supostamente estava aparecendo para ela e que, portanto, ela não sabia como lidar com isso, e ela buscou um grupo ocultista, estava se envolvendo com isso e com muito sentimento negativo na vida, e gastava de passar longas horas no cemitério, absolutamente dominada por uma depressão profunda. Uma vez que nós oramos e continuamos numa batalha de oração em favor dela, aos poucos ela se viu livre daquela influência maligna, se sentiu bem, tomou sua decisão por Cristo, foi batizada, o marido também se converteu. Interessante que o amigo deles viu aquilo, tomou uma decisão, entendeu o que era o Evangelho, inclusive depois de pouco tempo ele se matriculou num seminário para estudar teologia, entendendo a realidade de um mundo espiritual que a gente não vê. Vocês viram no vídeo? Batalha espiritual é muito real, gente. Existia lá nos tempos antigos, antes de Jesus, Teve muitas coisas que aconteceram aqui na jornada quando Jesus estava aqui como homem, e ainda até hoje acontecem. É muito mais real do que nós podemos perceber ou ver. A batalha espiritual, inclusive, segundo Neil Anderson, ela tem uma relação com a vulnerabilidade humana às influências demoníacas, muito pessoais e muito reais, cujos objetivos dessas influências nos roubar a liberdade mediante a tentação, acusação, engano e controle de nossa vida. Você, muitas vezes, por viver experiências que traz com comportamentos diferentes, que vive sobre um jugo de um medo, de uma opressão, pode ser um desses crentes que vive em desespero silencioso, na escravidão do medo, da fúria, da depressão, de hábitos que você não consegue controlar, de pensamentos ou até mesmo vozes interiores de que você não sabe fugir, ou de comportamento pecaminoso que você não consegue se livrar. Muitas vezes você pode até estar sem perceber escravizado nesses comportamentos viciosos,
porque você negligenciou, negou a realidade dessas forças espirituais demoníacas operando inclusive no nosso mundo de hoje. Dentro desse contexto, nós vamos definir o que seria batalha espiritual. O David Cornfield colocou como sendo a luta entre as forças de Deus e as forças contra ele, levada a cabo por seus filhos na esfera humana, sendo uma luta dos filhos de Deus contra a carne, o mundo e o diabo. Ou seja, nós percebemos aí três frases, né? As forças de Deus contra as forças contra ele, levada a cabo, essas forças levadas a cabo por seus filhos, pelos filhos de Deus, na esfera humana, sendo uma luta dos filhos de Deus contra a carne, o mundo e o diabo. Qual dessas frases mais te chamou a atenção? E por quê? Eu vou te dar um tempo para responder e refletir sobre isso. Depois que refletiu sobre isso, né, você pode perceber que a luta que acontece, né, contra a carne, o diabo e o mundo, né, nós podemos perceber no contexto bíblico o que é que isso significa. Vamos ver lá em Gálatas 5,17, né, o que diz Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Percebe aí? No contexto bíblico nós já percebemos que há um conflito entre o Espírito, né, e a carne. Outra coisa, lá em Gálatas 5, 19 e 21, o que é que nós podemos observar lá na palavra de Deus? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e a Bíblia não para por aí. Quando a gente está vivendo esses tipos de comportamento, nós estamos vivendo sobre os desejos, sobre as obras da carne. Mas a Bíblia diz assim, ó, isso não é o que a gente chama de uma lista taxativa e exclusiva e conclusiva. Mas a Bíblia ainda diz, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, quando nós estamos praticando essas coisas, nós estamos desenvolvendo, nós estamos produzindo frutos da carne, frutos da natureza humana que deseja muitas vezes ser contrário aos propósitos de Deus. E o mundo? Onde é que o mundo encontra-se dentro desse contexto? A Bíblia também nos adverte, né? Em 1 João 2, 15 e 16, diz com a seguinte expressão: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Dentro desse contexto a gente percebe que há uma força que a gente chama no mundo, na sociedade, né? Aquilo que oprime a gente a muitas vezes e também em desencontro ou até mesmo numa direção totalmente contrária aos propósitos de Deus. Lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, ainda se complementa, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, aí a Bíblia já fala justificando as forças espirituais do mal, as forças demoníacas, né? As autoridades, os dominadores desse mundo. Quem é a autoridade desse mundo? Quem são os dominadores desse mundo? Quem são as potestades? São as forças demoníacas. Ou seja, nós, no contexto de batalha espiritual, nós lutamos contra a nossa natureza, a carne. Nós lutamos contra as ciladas e as influências de uma sociedade corrompida
muitas vezes pela carne ou pelo próprio inimigo. E nós lutamos também contra as forças desses nossos inimigos, as forças demoníacas, os demônios. A libertação deles, então, é o que nós queremos conseguir no contexto de batalha espiritual. E se libertar dos conflitos espirituais e da escravidão não deriva, não é consequência de um choque de poderes, né? Mas de um encontro com a verdade. Porque a verdade liberta. Os demônios, quando eles são como se fossem assim, baratas que correm à procura das trevas quando a luz brilha no meio deles. O poder de Satanás está na mentira, mas quando a mentira dele é exposta pela verdade, os planos satânicos se desfalecem, eles realmente caem por terra. Não é necessário, então, dentro dessa perspectiva de batalha, que a gente grite mais do que Satanás, que você grite, sai em nome de Jesus. Não é necessário isso. Não é necessário também que você fique medindo forças com ele, né, para se livrar de sua influência. Isso também não é necessário. A única coisa que você tem que fazer, sabe o que é? É confrontar o inimigo com a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Isso é a verdade. Quando ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente começa a declarar essa verdade da palavra de Deus, quando a gente começa a agir, a nos comportar segundo essa verdade, segundo a palavra de Deus, com certeza nós conseguiremos frustrar completamente as estratégias de Satanás. Qual é a seriedade dessa batalha? Até que ponto estamos inseridos dentro desse contexto de batalha? Saiba que essa é uma batalha sangrenta, até a morte. É uma destruição total de um dos lados. No nosso contexto, até que o inimigo seja totalmente destruído. E essa é uma luta, é uma guerra sem regras e sem limites e sem misericórdia, porque ele age com seriedade. Mas, e da parte de Jesus? O que ele acha dessa batalha, dessa guerra? Que tal a gente perceber lá em 1 João 3,8 o que é que diz? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, da parte de Jesus também essa batalha é séria. E ele veio para destruir as obras do diabo. Um grande exemplo disso, né, podemos observar no contexto, e muito parecido com o que o Luiz Saião também comentou no vídeo que nós passamos, né, nós vemos um texto de Lucas capítulo 33 a 35. Confira também você na sua Bíblia. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah! Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Sabe o que Jesus fez? Diz a palavra de Deus. Jesus repreendeu e disse: cale-se, saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Perceba que Jesus não ficou dialogando com ele. Jesus não ficou ali querendo saber quem ele é. Não. Jesus simplesmente disse: saia. E ele saiu. Qual é a seriedade dessa batalha também por parte do diabo? Vamos ver o que diz em 1 Pedro 5, 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você já imaginou essa cena de um leão devorando uma vítima? Não é uma cena muito agradável de se ver, não é verdade? Ele age com toda a força, com todo o ímpeto, né, tirando toda a vida para satisfazer uma necessidade de alimentação. Mas o diabo faz isso para satisfazer o desejo dele de nos ver distantes de Deus.
Ele age como um leão ao nosso redor, procurando uma chance para nos devorar. Lembra que eu disse? É uma luta realmente sangrenta. Pois bem, vamos pensar então quem são realmente os nossos inimigos dentro desse contexto. A carne. A carne, o que seria a carne? A carne é a nossa velha natureza, é aquilo que ainda reside em nós, no nível da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções e vontades. São os desejos pessoais contrários aos propósitos e à vontade de Deus. Porque ainda que sejamos nova criatura, mas nós precisamos viver um contexto de santificação, de ser cada dia mais parecido com Cristo, de transformação pelo poder do Espírito Santo, transformando essa nossa natureza numa natureza santificada. E para isso nós precisamos morrer diariamente, que eu diminua e que o Senhor apareça. Ou seja, precisamos permitir que a vida divina que foi ganha lá na cruz do Calvário seja uma realidade nas nossas vidas. Outro inimigo, o mundo, sistemas de valores, pensamentos que desconhecem ou se opõem a Deus. Interessante. Mas vamos refletir, muitos desses pensamentos e dessas concepções da sociedade nos afastam dos propósitos de Deus, nos afastam dos princípios e valores de Deus. Quando esse sistema e os padrões humanos encontram base fortes em nós, a Bíblia chama isso de uma fortaleza que precisa ser destruída, assim como tem em 2 Coríntios 10, de 2 a 6. E vamos ler, vamos pegar a Bíblia para ler. 2 Coríntios 10, de 2 a 6. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquele firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Logo percebemos que nós criamos fortalezas. E as ideias dessa sociedade corrompida, desse mundo que tenta nos influenciar, são diversas e geram algumas ideologias, como por exemplo, o humanismo. O humanismo é uma pressão da sociedade que exalta a realização humana totalmente à parte ou independente da figura de Deus. O homem como centro de todas as coisas. E é uma ideologia em que Deus não está no contexto, não faz parte. É como se nós não precisássemos de Deus. Materialismo, outra ideologia, em que a sociedade mede o valor humano, o valor das pessoas pelo que elas têm, pelas suas posses, e não pelo que elas são. E muitas vezes nós confundimos isso, inclusive na busca da nossa identidade, e pegamos o materialismo achando que para sermos nós precisamos ter. Já o hedonismo nos ensina que nós devemos nos preocupar com aquilo que nos dá prazer e nos faz sentir bem. E isso deve balizar as nossas decisões. Um ledo engano, porque isso muitas vezes nos afasta dos propósitos de Deus. E aí nós começamos a viver um contexto de idolatria do eu, de idolatria do sexo, de idolatria de outras coisas que nos dão prazer, mas que nos afastam da figura de Deus. O misticismo, por conta dessa busca, por conta de existir uma lacuna no coração do homem, que só pode ser preenchido com Deus, a sociedade tenta preencher com outras coisas. Entre essas outras coisas, com experiências espirituais fora do contexto de Jesus Cristo. Com outras religiões e experiências
do tipo Espírita Umbanda, Candomblé, Santo Daime, em que você vive algumas experiências, né, que até mesmo façam com que você saia da sua realidade normal, né? Mas essas experiências não têm nada a ver com Jesus Cristo. E quando não tem nada a ver com Jesus Cristo, não é uma experiência saudável. E elas podem, inclusive por meio dessas experiências, ser abertas brechas para a atuação do inimigo. Veja, o contexto do mundo pecaminoso abrindo brechas para a atuação do inimigo. Individualismo, né, que exalta uma ideologia social que exalta a independência e a realização individual. Muitas vezes, mesmo que para isso você precise passar por cima das outras pessoas, você não se atente o que custa aos outros. Custe o que custar, você sempre pensa, em primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu. E isso é totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus e os propósitos de Deus para a vida humana. Ativismo. Ativismo é outra ideologia social em que persegue inclusive nós cristãos. Dentro da igreja nós somos muitas vezes pressionados ou influenciados por essa ideologia de que nós só seremos baseados no resultado que nós apresentamos do que nós fazemos. Então, fazer coisas boas, bem intencionadas, mas que não são exatamente a vontade de Deus. E sim preencher aquilo que nos falta, o que não está bem. Muitas vezes não queremos entrar em contato, né, ou tratar isso. É você fazer, buscar muitas atividades, não respeitando os seus limites. Você entra muitas vezes no que a gente chama de religiosismo, ou religiosidade, né, porque você é uma pessoa muito ativista. Pois bem, como nosso terceiro inimigo é o diabo, né? Satanás, que lidera os exércitos de demônios, procurando qualquer espaço que lhe dermos para nos afligir e nos destruir. Isso está em Efésios 4, 26 e 27. Ele quer nos destruir. Nunca esqueça disso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Isso também está escrito em 1 Pedro 5, de 6 a 8. E ele é astuto. Ele usa qualquer artimanha para nos oprimir ou nos endemonizar. Esse ataque do inimigo, ele pode ser de dois tipos. De fora para dentro, por meio do que a gente chama de ataque físico ou opressão. O que seria lembrar, por exemplo, né, não só fazendo um parêntese aqui, num contexto em que, ao ler o livro de Daniel Mastral, ele revela, por exemplo, em que ele mesmo fazia algumas obras satânicas lá para matar um determinado pastor que estava tentando resgatá-lo. E ele ia para o encontro do pastor, ele fazia para matar e ia para o encontro do pastor para ver se realmente ele conseguia matar o pastor. E lá, nesse encontro, ele descobria que o pastor, às vezes até sofria um acidente, tinha uma dor de barriga, algumas coisas, mas não morria. Ou seja, nós podemos sofrer ataques físicos de fora para dentro também, decorrente das forças do inimigo. Opressão. Quando nós percebemos, por exemplo, que os contatos que a gente tem com misticismo, ocultismo, né, gera uma certa legalidade para que eles possam nos afligir, nos impor medo, e a gente começa a ver tem gente que vê coisas, tem gente que escuta coisas, né, tem gente que sente um ambiente muito pesado, né, aquela opressão mesmo que desgasta a energia. Ou pode ser também de dentro para fora, que é quando nós temos a possessão maligna, quando as pessoas são possessas por terem abrido algum tipo de brecha e aí o inimigo acaba se revelando por meio da própria pessoa. Satanás é o enganador. Ele pode nos arruinarmos se fizer com que creiamos numa mentira. E que vivemos numa mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, quando vivemos numa mentira, ou quando cremos numa mentira, nós estamos permitindo que as influências de Satanás nos atinjam. E isso pode trazer muito estrago
para as nossas vidas. Como vimos, o diabo tem a sua hierarquia, né? Principados, né? Aquelas forças do mal que controlam reinos, que controlam nações. As potestades são os poderosos que dominam líderes de nações, né? Que influenciam as decisões dos líderes das nações. Os dominadores são príncipes malignos que controlam cidades, pequenas regiões. Então você pode observar que essa hierarquia está voltada sempre para a questão de um contexto de dominação regional, né? De dominação geográfica, dominação geográfica, partindo do mundo, né? Para outros controles menores. E as forças espirituais, né? São os maus espíritos que operam sobre os pecados, né? Que muitas vezes aflige ou oprime a mim e a você. Para isso, como é que nós vamos lutar contra isso? A Bíblia é muito clara quando expressa exatamente, de forma bem clara, as armas e as atitudes que nós devemos ter. Em Efésios 6, de 10 a 18, nós podemos perceber que nossas armas são dadas para resistir e superar as armas de Satanás. As armas dele se revelam através de identificar o que seria o oposto das nossas. E quais seriam exatamente as nossas armas? Diz a Bíblia lá: cinto da verdade. Olha aí, isso é essencial. É você estar firmado, você estar alicerçado na verdade. Quais são as armas de Satanás? As meias verdades. Há quem diga que uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade, não é verdade? E às vezes a gente começa a aprender a manipular a verdade. A gente não conta a mentira de uma forma muito tosca, então a gente parte de uma verdade contando meias verdades. Isso influencia as nossas vidas também. Engano, ilusão, fantasia, hipocrisia. Então, enquanto nós temos o cinto da verdade, nós podemos nos armar com isso, Satanás tem se armado com essas outras armas. Couraça da justiça. O que é justo, o que traz equilíbrio, né? O que pode ter o poder de demonstrar o amor de Deus por meio da sua justiça. Já as armas de Satanás, a injustiça, a acusação, a culpa falsa. Quem sabe que a culpa verdadeira, ela produz algo bom, produz frutos do Espírito pelo arrependimento do pecado, mas a culpa falsa, ela oprime, ela adoece, ela nos escraviza e nos aprisiona. Nós temos também os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, com a preparação das boas novas que nos traz a paz. Está calçado, alicerçado, seu sustento é aquilo que protege o nosso corpo, o nosso pé, no caso, na primeira parte do corpo em contato com a terra. Enquanto isso, as armas de Satanás, ele age por causar divisão, guerra, contendas, confusão, discórdia e falso testemunho. Isso são armas de Satanás. Nós devemos estar preparados também com o escudo da fé. O escudo da fé é aquilo que vai nos proteger. É crer que Jesus está conosco. É crer mesmo que a gente não possa ver, mas a gente crê naquilo que pode nos dar esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera. E colocar o escudo da fé é como se você tivesse uma arma de defesa contra as ciladas, contra as setas malignas, contra as mentiras que ele quer causar, que ele quer fazer com que você acredite. É você estar ali se defendendo com o escudo da fé. Eu não creio nisso, eu creio nisso. Eu creio nisso. Você está alicerçado em que você crê. Já as armas de Satanás, ela está voltada para a incredulidade, para causar dúvida,
é para causar dúvida acerca da existência de Deus, para causar dúvida acerca do amor incondicional e do imensurável amor que Ele teve e tem por mim e por você. E mais uma arma importante é o capacete da salvação. Aquilo que vai proteger o nosso rosto, a nossa cabeça. O capacete da salvação. E o capacete da nossa salvação, o que é a salvação? É crer nas obras de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Crer que Ele morreu e ressuscitou por nós. Quais são as armas de Satanás? A condenação. É querer nos condenar. É querer nos fazer acreditar na sensação de que tudo está perdido, de que não vale a pena seguir o caminho, de que não vale a pena você trilhar isso. Outra arma que nós devemos utilizar é a espada do Espírito. Essa aí é de ataque, né? Até agora nós vimos artefatos de defesa, né? Mas essa sim é de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que vai até a divisão da alma, que tem a capacidade de cortar juntas e medulas. É a espada de 2 gumes. E essa é a palavra de Deus. E ela serve para discernir o que vem de Deus do que não vem de Deus. E quais são as armas de Satanás? A língua afiada. Outras vozes. Quando nós começamos a ouvir, dar ouvido às outras vozes, palavras de homens que nos acusam, que nos deixam para baixo, que nos traz sentimentos de rejeição e etc. Outra arma que nós podemos batalhar, oração no Espírito Santo. Orar ao Senhor, se comunicar, guerrear. Guerrear efetivamente é orar, entrar no contexto desta batalha espiritual que você não pode ver, mas que ela existe, crendo que Deus e os seus anjos estão ali para nos defender. Quais são as armas de Satanás? Tudo que possa minar a minha oração. Pode perceber, a primeira coisa que ele tenta fazer no crente é perder o desejo de orar. É perder a motivação de orar, tentando nos fazer acreditar na mentira de que não está dando certo, de que Deus não está respondendo às nossas orações. Com isso, nós concluímos a primeira parte desta palestra. Depois nós vamos passar para as atitudes de como fazer e conhecer algumas experiências de como o Rever trabalha esse processo de libertação dentro do contexto de batalha espiritual. Que você possa fazer uma oração nesse momento, pedindo ao Senhor discernimento de como você pode estar preparado para guerrear nessa batalha. Deseje estar preparado. Arme-se com toda a armadura de Deus, sabendo que o leão de Judá está com você. Sobre os céus virá, a eles que se prostrarão. Cadeias quebrará e os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungindo com poder, por nós batalhará. De renderse a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele.
que habite ricamente em nós a palavra do Senhor, porque Ele é Senhor. Quem pedirá ao Senhor?